Olá, tá começando o 202º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui. Beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também. Eu não acredito que semana que vem tem WWDC. Ainda não caiu essa ficha pra mim. Acabou de começar o ano, Felipe. O que tá acontecendo? Pois é, a gente acabou de começar o ano, aí do nada já é junho, mês 6, WWDC semana que vem. Não parece mesmo, né? Não parece, meio ano já acabou. Daqui a pouco tem o evento do iPhone. A gente fala, meu Deus, não acredito que estamos no evento do iPhone. Passou a WWDC assim, é contagem regressiva pro iPhone novo, é bizarro. Exatamente. Aí vou voltar a ter um iPhone velho. Fazia anos que não tinha um iPhone do ano, até que dura. Muito bem, a gente vai, claro, falar um pouquinho sobre expectativas de WWDC mais pra frente no episódio, mas antes quero saber do Felipe. E aí, viu This Is Our Land? Acabei de assistir, então tá fresquinho na memória. Um bom final de temporada, não é final de série, como a gente sabe, ainda vai ter mais uma temporada. Mas foi um episódio bem bacana, teve um ritmo bem legal, vários acontecimentos, teve ali um desfecho de toda aquela confusão que vinha rolando já nos últimos episódios, aí termina ali com algumas coisas meio emocionantes, né? Kelly. A Kelly, isso, sempre esqueço os nomes. A Kelly tem aquele momento que eles percebem que não vai ter oxigênio para todo mundo, ela fica para trás. Aí tem o Alex também, que no fim ele acaba ajudando a retomar as comunicações. Mas foi um bom episódio, eu gostei do jeito que terminou. E, né, como sempre, For Mankind termina com aquele spoilerzinho do que vem na próxima temporada, que vai se passar em 2020, né, Marcos? Uhum. Começou a tocar o The Weeknd, eu levei um susto, aí eu lembrei que, pode crer, né? Todo fim de temporada eles colocam uma música que é da época, e chegou na nossa época, basicamente, né? Pois é, então... o fim, assim... Eu cheguei à conclusão, talvez seja a segunda vez a qual eu cheguei a essa conclusão, e eu já tenho esquecido da primeira, mas querer que ficar vendo espaço em For Mankind, tipo eu queria ficar vendo futebol em Ted Lasso. Falar, não é aí. Assim, né? Ficar na expectativa de ver um jogo de futebol, não é pra isso que a série serve, né? Tirando isso, teve bastante coisa ligada à exploração espacial nesse episódio, aí eu curto, né? Eu gosto quando histórias, elas têm várias pontas soltas que vão acontecendo em paralelo, e chega no final, na conclusão da história, elas todas juntas e acontece uma sequência que uma coisa influencia na outra e conclui tudo junto, sabe? Isso eles fizeram bem nesse episódio, de cada ponta, cada pessoa numa história que estava rolando sem relação uma com a outra, contribuiu para botar lá, retomar as comunicações, né, como você falou, e aí todo mundo ficar sabendo que tinha um cessar-fogo que estava acontecendo, vai saber desde quando. Isso eu achei interessante. Teve o lance de Tem uma coisa que eu não sei se vai ter repercussão. Duas coisas que aconteceram nessa temporada, e tem aquilo que eu falo que For Mankind tem isso, de que coisas inacreditáveis acontecem a ponto de elas perderem muito o sentido, né? A primeira, o lance da Kelly ter feito eles pousarem lá em Titã, morreu com ela o segredo, né? Quer dizer, não mostrou, a gente já aprendeu com série sacar que se não mostra a pessoa lá fria no chão, se não sempre tem tem corpo... a chance dela voltar, né? Exatamente, né? Ela entra na aguinha, até falei esses dias, né, da aguinha que talvez fossem com aqueles fitoplânctons brilhantes, no fim das contas era isso mesmo, né? E então, assim, vai que ela volta, né? Não vimos corpo, né? Toda a parte do Miles ter virado o governador de Marte, e vai ser estranho se não tiver nenhum tipo de repercussão ou de consequência o fato de ele ter fritado todo mundo lá com a explosão de oxigênio, né? Que a decisão foi dele, o cara que ia fazer isso falou, não consigo. Ele falou, então aperta o botão. Pá, apertou, matou um monte de gente, né? Eu fiquei pensando, será que vai passar batido um negócio desse, né? Imagino que isso possa voltar em algum momento, uma coisa meio... não quero falar, o nome de uma outra série, que tem entre uma temporada e outra tem consequências graves, uma decisão um pouco ética que alguém toma, né? Mas, não sei, isso me chamou a atenção, tá? De episódio, contando a história, assim, foi um episódio bem fiel ao que For Mankind virou mesmo, a parte novelesca que a gente sempre comentou aqui. Teve menos novelinha, fulaninho gosta de fulaninha traiu, tipo, malhação. Aí é muito, aí não dá, né? Mas, pra contar toda a história, o lance do oxigênio em Titã, né?
Eu fiquei esperando um pouco mais de Margot nessa temporada, que tem o lance dela tá presa, eu achava que em algum momento ia ter, só ela pode ajudar numa situação, ia fazer lá um acordo pra ela poder sair da cadeia e não ter que morrer na cadeia também, né? Não, ela só, entre aspas, serviu pra ser o apoio moral da Graciana ali, da filha da Aleida. E a história toda da Stevens com o Alex e a mãe. Como é que chama o moleque? Não, é o Alex mesmo. A Kelly é a mãe. A Kelly, bom, agora deve Vocês ficar sem pensar entenderam, nisso né? por mais um ano e meio, né? Mas eles, né, estarem juntando ali os agressores e quem tá se defendendo, etc, pra tentar salvar o Marcos. O lance da história do Marcos eu não comprei, né? A bala atingiu a artéria. Tá aqui ele há 20 minutos, a gente arrastando ele pra lá e pra cá e o cara sobreviveu. Não. Mas tirando isso, ok, foi um episódio fiel ao que foi essa temporada. Acho que tem que encarar Formankind pelo que é, não pelo que a gente gostaria que fosse, o que deveria ser, o que já foi, né? As coisas mudam, né? Dito isso, ok, foi um bom final de temporada, fiel ao que a série é mesmo. A sua analogia Ted Lasso é muito boa, né? Porque realmente a gente não assiste Ted Lasso esperando ver futebol, então acho que é mais ou menos essa expectativa com Formankind e eu concordo com os pontos que ficaram em abertos, porque a todo momento dava a entender que a Kelly ia contar o segredo e ela não contava. E acabou assim, né? Não contou. Eu confesso que, assim como você, no finalzinho, quando não mostrou ela morrendo, apagando os olhos, sei lá, e ela entrando na aguinha, eu pensei, sei lá, vai que a aguinha faz ela ficar viva, vai saber, né? Talvez a gente descubra alguma coisa assim, talvez alguém consiga ir lá buscar ela, vai saber. Então, vamos esperar. E a parte das consequências, isso eu também senti falta, porque eu falei, tá, teve essa briga toda, a galera atirando sem parar, botaram fogo lá na sala, queimaram um monte de gente, e ficou por isso mesmo, né? Acho que por mais, sei lá, que tem um lado, guerras têm consequências, né? E parece que o final foi muito... E viveram felizes pra sempre. E eu falei, tava tendo uma guerra, cadê? Algo tinha que acontecer, né? Talvez isso vai repercutir na outra temporada, mas eu senti realmente que o final dessa terminou muito feliz demais pra tudo que aconteceu, mas em geral, acho que eles conseguiram amarrar quase tudo, né? Ficaram essas pontinhas soltas, mas deu pra amarrar boa parte das coisas. O que eu fiquei pensando é que é o seguinte, eu ainda não tô convencido que vai ter mais uma temporada. Eu sei que tá assinado o contrato e que falaram que vai ter, mas pode muito bem falar, então, a série mudaram os planos, que é uma que nem eu falei que tinha aquela série da Amazon, Etoile, que era super legal, era do Balé de Nova York, série, sim, era dos criadores de Gilmore Girls, do Mrs. Maisel, então historinha bobinha, mas não do jeito ruim, sabe? Você vê no fim de semana, era divertida, engraçada. Eles já assinaram pra 2 temporadas. Terminou a primeira, a Amazon falou, putz, valeu, ok, obrigado, e desistiu de fazer a segunda temporada, porque acho que a audiência não foi boa. Não, tem que trazer assinante, não tem que manter assinante, tem que trazer assinante, série, né? No fim das contas, pra streaming. Eu acho que eles acabaram desistindo, né? E aí, olhando pra essa temporada, pega o último episódio inteiro e tira a nave russa do finalzinho, os últimos 20 segundos. É um bom fim de série. Então acho que eles montaram ela de um jeito meio modular, pra caso não fosse ter mais uma temporada, porque ela foi renovada depois que estava pronta a temporada, né? Acho que eles falaram que ia ter mais uma temporada quando estreou a temporada atual, foi uma coisa dessa, umas semanas depois, que fica naquele, vamos ver, quem decide é o Excel, né? Então eu acho que eles planejaram de um jeito que se fosse o fim de série, tudo bem, descobriu vida lá fora, mostra, né, aquela cena bonita no finalzinho dele entrando na água, apesar de ser uma coisa que, teoricamente, ela morreu, né, então não é exatamente o final feliz, mas, e tem aquela carta que ele escreve pro filho, que também é super cheia de esperança, super bonita, super positiva. Estreou Star City, né, falei, tá, eles planejaram pra caso fosse um fim de série, ok, fechasse a chave bonitinho e beleza. Mas, e Star City, você se rendeu e viu, não? Ainda não, talvez eu dê uma chance essa semana pra sentir qual a vibe do episódio, mas ainda não. E você? Não vão me pegar de novo. Não, eu acho que a impressão que eu tenho de Star City é que ela vai ser tipo como é que chama a série do Gary Oldman? Slow Horses. Intriga, espionagem, com outro vale-espaço no meio do caminho, mas só, né? Então, não, ok, já, I'm good. Ao contrário, eu vou falar de novo, de Widow's Bay. Philip, Widow's Bay é a melhor série que já saiu no Apple TV. Ela é muito boa. Eu tô pirando com essa série, ela é muito boa.
Eu recomendo de novo, Vou todo mundo colocar na assista. lista, então. Vou colocar na lista. Atuações excelentes, história boa, não quero dar spoiler de nada, pra dar pra todo mundo assistir assim como quem tá vendo agora, né? Sem ter o contexto e só vamos. É muito boa, tô curtindo, tá? Mas é isso, For All Mankind, temporada começou bem ruim, melhorou e ficou ali no que a gente precisa aprender a esperar dela e vamos ver, né? É claro que assim, eu acho que vai ter mais uma temporada, mas eu desconfio que talvez não. Vamos ver o que acontece aí nesse hiato entre uma coisa e outra. Muito bem, vamos começar aqui trazendo o que pintou nessa última semana. Começando por um texto que você escreveu, a gente vai inverter aqui, trazer logo de cara um texto que você escreveu que foi super interessante, do experimento que você fez de olhar pra trás e pro presente e talvez pro futuro de tecnologia. O que você fez? Pois é, eu tenho esses momentos que eu olho pra minha gaveta de iPhones, iPads e Macs e eu penso, o que dá pra eu inventar aqui hoje, né? Aí a graça da vez foi olhar pro meu iPhone 13 Pro. Pra vocês eu vou dar um contexto maior. Eu sempre tenho um iPhone de backup aqui, que é, sei lá, na linguagem do brasileiro, o iPhone do bandido. Aquele iPhone que, quando eu quero andar no metrô de São Paulo, eu levo comigo. Eu tinha o iPhone 12 mini, que eu usava pra isso. Mas o 12 mini, assim, já tá horrível no iOS 26. Ele tá realmente bem cagadinho. E a bateria já tá ruim. Ele tem 64 GB. Você instala 3 aplicativos, acabou o espaço. Daí eu olhei pra minha gaveta e falei, não, vamos passar pra outro, né? Vamos pegar um outro aqui de backup. Peguei o 13 Pro e o artigo surgiu da minha surpresa ao ver que o 13 Pro está rodando muito mais decentemente no iOS 26 do que o 12 mini. E aí eu comecei a brincar com a ideia de usar o 13 Pro Max como se fosse meu telefone principal por uns dias. Uhum. Então tudo eu fazia com ele, né? Tirava foto com ele, mandava mensagem com ele, andava com ele por aí. E a minha conclusão, depois de uns dias fazendo isso, é que eu senti menos falta de coisas modernas versus o que eu achei que eu sentiria. Porque o 12 mini, ele comparado com o 17 Pro Max, ele é muito diferente, né? Porque começar pelo tamanho, ele tem menos câmeras. O 13 Pro Max já é bem mais parecido. E aí eu comecei a perceber isso, que, pô, a câmera, teve melhorias, mas não é uma câmera ruim. A questão da Dynamic Island, por exemplo, que acho que foi uma das coisas que eu até senti mais falta, eu comento isso na matéria, que acho super legal, ter lá, tá vendo, o Uber tá chegando, aí aparece lá em cima já, não precisa abrir o aplicativo. Isso eu achei super legal. Mas ainda assim, são coisas que eu fico, ok, eu acho que eu consigo viver sem essas coisas, acho que eu consigo viver sem controle de câmera, senti zero falta. Botão de ação, senti zero falta. Então o ponto do artigo foi esse, que eu fiz um downgrade, né, para um telefone de 4 anos atrás, e que não pareceu tão downgrade assim. Óbvio que o 17 Pro Max é melhor, óbvio que a Apple lançou um monte de coisa legal nesse tempo, mas o ponto é esse, que às vezes a gente fica com tanto FOMO de novidades, né, achando que, meu Deus, eu preciso do último iPhone, eu preciso ter o botãozinho que a Apple inventou. E aí, quando passa a empolgação e você olha pra trás, fica, acho que não mudou tanta coisa assim. E você usou por uns dias e depois voltou. Você ainda tá usando ele, pelo bem da ciência? Agora eu voltei a usar o meu 17 Pro Max, mas ele tá aqui como meu telefone de backup. Dependendo do que eu precisar, ele tá configuradinho aqui com as minhas coisas. Tá. E a volta, como é que foi? Porque a gente sempre comenta isso, eu falo isso muito quando a gente fala de experimentos e coisas assim no ADT, né? Sobre a gente só percebe essas evoluções quando a gente vai pra trás, né? E você notou que as evoluções não são essenciais, mas é tipo ligar e desligar o modo amarelo do iPhone e acostumar com os 30 frames por segundo, depois voltar, ou 60, enfim, vocês entenderam, né? Depois voltar pra um frame rate maior. Falar, tá, ok, faz diferença sim. Como é que foi essa volta? Você notou algumas diferenças assim que você fala, não, isso aqui é positivo pros iPhones novos? A primeira coisa é o USB-C. Nossa, é incrível assim, porque hoje aqui em casa eu troquei quase todo o meu setup por USB-C, então eu tenho carregadores espalhados pela casa, é tudo um cabo só que carrega iPad, iPhone, Mac. Eu tenho um cabo Lightning que fica numa tomada aqui, que é o cabo para emergência, para quando eu pego um device velho. E aí toda vez que eu precisava carregar o iPhone, eu tem que achar o cabo Lightning. Cadê o cabo Lightning? A casa cheia de USB-C. Então,
A primeira coisa boa foi, nossa, esse iPhone tem USB-C de novo. Isso foi muito bom. A câmera de zoom eu acabo sentindo falta, porque eu uso muito a lente de zoom. Então, o 13 Pro Max ele tem o zoom de 3x, agora a gente tá com o zoom de 4, mas que é uma lente muito melhor, que tem um alcance de 8. Então, isso fez um pouco de diferença pra mim também. A questão da bateria, óbvio, né? Porque é um iPhone mais antigo, então a bateria já não era mais lá essas coisas. Isso melhorou bastante. Então, é isso. Quando eu volto pro 17 Pro Max, eu fico, nossa, realmente, tá, melhoraram algumas coisas, tem coisas importantes, de novo, USB-C. Novamente, Dynamic Island também, que não acho essencial, mas eu senti falta. De novo, vai chamar o Uber, aí tem que ficar abrindo o aplicativo pra ver, o iFood vai entregar, fica chegando notificação, versus só aparecer lá em cima que saiu pra entrega. É uma conveniência que eu acabei sentindo falta, mas a diferença foi menos gritante do que eu esperava. E aí teve uma coisa que eu senti falta do 13 Pro Max, que foi o acabamento em aço inox brilhoso. Cara, quando eu parei pra ficar usando aquele iPhone, eu olhava pro 17 e falava, nossa, que xoxo, ele todo de alumínio fosco, eu gostava tanto dele brilhante, achava tão bonitão, né, igual os Apple Watches brilhantes. Aí eu olhava pro 17 fosco e ficava, tá, se voltasse a ser brilhante, acho que seria mais bonito. Isso eu concordo 100%. O aspecto... Tudo bem que cada um tem um gosto diferente, né? O meu, eu olho pra ele e falo, cara, isso aqui é feio. Eu prefiro muito mais ele brilhante, aço inoxidável. Tanto que a expectativa é que isso volte... Ia falar semana passada, não deu tempo, né? De voltar uma coisa mais assim, talvez, no futuro. Aí tem a briga de alumínio com titânio também, mas... Que é o iPhone 20, né? O de 20 anos talvez tivesse um pouco assim. Eu prefiro muito mais. É chato, é boring esse assim, sabe? Mas, assim, eu lendo esse seu artigo, eu fiquei pensando muito como eu usei por anos e anos e anos e anos justamente o 13 Pro Max e troquei justamente agora pra esse aqui no comecinho do ano, né? É verdade. E só troquei porque eu tava lá na Apple Store esperando pra testar o Vision Pro. Falei, cara, quer saber? Vamos lá, vai, que chance que eu vou ter de novo? Eu vou começar a usar as coisas novas. E aí, pra mim, assim, o Action Button, eu uso ele como ligar a chavinha de silencioso, tanto faz. Mas eu lembro de tudo que eu falei mal do lance do botãozinho da câmera, eu gosto dele como um abridor de câmera. Eu não uso ele pra zoom, pra trocar entre os modos, ali é só pra esbarrar durante a foto e atrapalhar. Mas como o gatilho dedicado pra abrir a câmera, uma coisa que eu tenho usado foi aquilo de me forçar a usar, né? Então... Eu não uso faz anos já o botão de câmera na tela bloqueada, para mim é a lanterna e o controle remoto da Apple TV. E eu desliguei o swipe pro lado da câmera para poder me forçar mesmo a usar o botão e, sim, entrou no fluxo. Mas não como esse multi-toquização, arrasta, clica metade, que é o que a Apple fez para tentar trazer tudo para lá. Mas tirando essas duas coisas, dentro ali, falei, tá, tem coisa que eu senti ao contrário, né? Eu não tinha vontade de ter quando eu comprei, ok, assim, coisa de Apple Intelligence, por exemplo, né? O que eu pirei foi quando eu descobri que a transcrição do Voice Memos acontece em tempo real, né? Fui útil para fazer uma coisa ou outra já, mas de resto, o Smart Lookup eu usei só achei um caso de uso para testar e ver, né? Não sei se chama Smart Lookup. Ou de você falar, carangueja, esse negócio aqui, vai com o ChatGPT o que é, sabe? Esse tipo de coisa assim. Não sei quanto isso entrou no fluxo das pessoas. Pra mim, tá aí. Minha conclusão é que não é para o telefone, é para o computador, né? Mas isso fica um papo para um outro momento. Bom, vai estar aqui o link na descrição. Bem interessante esse artigo. E uma coisa que a gente publicou no Night 5 Mac, quem quiser, o link vai estar aqui na descrição também, é sobre um recurso que já faz anos a gente falou no ADT que ia ser muito legal se tivesse. Porque o iPhone sabe quando ele está estacionário, e aí ele sente uma aceleração rápida e depois um movimento pendular e perde a conexão com o Apple Watch. Nos códigos do iOS existe uma função que, se detectar que o iPhone foi arrancado da mão do usuário, vai travar o iPhone, pode até também ativar as mesmas funções lá que tem hoje em dia de você ligar o Advanced Data Protection, e tem mensuração de aceleração de velocidade, tem mensuração de distanciamento com o Apple Watch, é tudo que a gente falou, que a gente sempre quis, aparentemente vai ser muito próximo disso. No Android também tem, a gente sabe. Tem uma função no Android que já faz isso, já faz alguns anos, né? Mas olha, Felipe, fiquei felicíssimo de ver essa novidade, por enquanto só em código, né? Não tem nada ainda ativável público, mas tá chegando. Parece que vem aí mesmo. Pelo menos a Apple está testando, então pode ser que
apareça em algum momento no 26.6, pode ser que ele esteja testando para iOS 27 ou para algum iPhone novo que vai ter um sensor mais preciso, mas essencialmente, pelo artigo de vocês, realmente indica que essa novidade está vindo para o iPhone. E é sempre bom ter esse tipo de proteção. A Apple vem investindo bastante em recursos para deixar o iPhone um pouco mais seguro, para proteger o iPhone em questão, né, quando você tem o telefone furtado, roubado. Tiveram já aquelas proteções que exige mais o Face ID e não te dá o fallback de código, que foi uma reclamação antiga, que eu lembro que até que foi a Joanne Stern que começou esse movimento, né, para falar, pô, gente, como é fácil de burlar esse negócio aqui, né? E a Apple foi lá e começou a trabalhar. Então, esse de detectar que o seu iPhone foi levado e bloquear ele automaticamente seria muito útil, muito legal, né? A ideia essencialmente seria ele usar vários sensores, giroscópio, acelerômetro, e aí ele reconhece o movimento quando você pega, né, o iPhone rapidamente assim da mão e ele já usa isso para travar a tela. Sem contar que dá para ir ainda além, por exemplo, para quem tem Apple Watch, o iPhone tá ligado no Apple Watch, aí do nada reconhece que ele saiu de perto a uma velocidade muito rápida. Aí você já tem mais um fator ali para bloquear o iPhone. Então, se vier mesmo esse recurso, acho muito legal, porque a gente sabe que ladrão tá sempre também se evoluindo, infelizmente, para descobrir novos jeitos de furtar, de roubar, de pegar senha. Então, quanto mais proteções nesse sentido, melhor pra gente. Pois é, isso é difícil testar só, né? Uma coisa dessa, se você quiser pra ativar no código, você testa como, né? Combinar com alguém, né? Ó, você passa correndo aqui, pega meu iPhone e sai correndo, né? Exato. Mas isso da Joanna Stern, a gente sempre lembra dela mesmo, que ela fez a matéria a respeito disso, teve todo o lance de shoulder surfing, que eu descobri que existe esse termo, né, de ficar ali pescoçando por cima do ombro pra pegar a senha, porque tinha o lance de... Aí depois a Apple implementou isso de 1 hora, né? Você tem que esperar 1 hora pra fazer algumas trocas específicas se você não estiver em casa ou no trabalho, que você nem define manualmente, que se você puder definir manualmente, o bandido pode definir manualmente, então ele pega ali com base em dados e inferências que ele fala, bom, isso aqui é a casa, isso aqui é o trabalho, né? Lugares que a pessoa passa muito tempo, que são lugares familiares, assim, né? Não da família, mas de ter familiaridade, né? Comuns, corriqueiros. Então, adicionar isso, eu fiquei muito feliz de ver que deve chegar. Nada confirmado ainda, aquela coisa, se tá no código, porque tá no código, tá mexendo, vamos ver se parece ou não. Mas aparentemente vai rolar. E falando sobre Apple Watch, eu queria ver de você, Felipe, tem uma coisa que eu vi que as pessoas piraram, 2 coisas na semana passada que elas piraram. Primeiro foi o lançamento da Oura Ring 5, anel inteligente que faz mensuração, faz biometrias e depois explora dados com base nisso, e o Fitbit Air, que tem um apelo muito grande para a turma do Whoop, aquela pulseira que não parece digital, né? Que também faz mensurações de exercício e atividade e coisa assim. Você tem ou já teve ou tem interesse por essas categorias, porque ela é uma categoria concorrente do Apple Watch. E a discussão que eu quero trazer aqui é se a Apple deveria entrar nessas categorias ou manter só o Apple Watch como o vestível de coleta de dados, um pouquinho de AirPods, né? Mas é uma estratégia diferente, né? Se ela tá deixando dinheiro na mesa ou não. Mas, em primeiro lugar, o relógio e a Fitbit Air, é uma coisa que tem apelo pra você? O relógio não, o anel. Então, eu tenho curiosidade, eu nunca testei nenhum desses formatos. Eu tenho curiosidade, principalmente do anel, que a Samsung mesmo tem. Se não me engano, até tem um rumor que a Apple não tá desenvolvendo ativamente, mas lá dentro, nos laboratórios, considera a ideia, tá brincando de explorar essa ideia. Então, me parece interessante, mas eu também não sei se eu realmente. Não é uma coisa que eu olho e falo, nossa, eu preciso disso aqui que vai mudar a minha vida, até porque eu já tenho o Apple Watch. Eu entendo o apelo, porque eu sei que nem todo mundo gosta do Apple Watch como relógio, ou a pessoa realmente tem aquela vibe de, eu quero um negócio sem notificação, sem tela. Tem pessoa, literalmente tem gente voltando a usar iPod porque quer ficar desconectado um tempo. Então eu entendo que tem um público para esse tipo de acessório, eu só não sei se é um público grande o suficiente versus a galera que olha pro Apple Watch e fala, tá bom, isso aqui serve para mim. O anel, ele deve ser interessante pra, principalmente, dormir com ele, porque assim, eu me acostumei a dormir com o Apple Watch. Eu tenho muito dificuldade com sono e qualquer coisa encostando em mim já me incomodava. Então demorou muito pra eu conseguir dormir com o Apple Watch pra ter as métricas. Hoje eu me acostumei, mas eu acho que seria muito legal eu ter algo mais discreto pra medir as coisas do meu sono. Então talvez um anel no dedo
passe mais despercebido do que um relógio grudado ali que eu, enfim, deito em cima, sinto ele e tudo isso. Então, acredito que tenha a utilidade nesse sentido de ser bem mais discreto. Eu conheço algumas pessoas que já testaram o da Samsung e o que eu ouço é que, assim, realmente legal para quem não quer depender de um smartwatch, que é uma coisa que não fique te mandando notificações, mas que pelo menos o da Samsung as pessoas reclamam que ele é muito grosseiro, que daí tem isso, né, que ele é um anelzão, só que eu já vi ele pessoalmente e ele realmente, né, versus uma aliança, um anel comum, ele é muito mais grosso, muito mais espesso, então ali também tem gente que acaba esbarrando nisso. E aí tem agora a Fitbit Air, que é essa, né, pulseira smart que você olhando ela realmente ela parece só uma pulseirinha também. Ela mais. Parece uma pulseira de Apple Watch, só que sem nada, né? Sem uma tela, sem um corpo. E ela também tem ali os seus sensores, consegue captar algumas coisas. E, de novo, eu entendo o apelo pra galera que quer a parte de fitness, quer ter sensor, mas não quer notificação, não liga pra relógio. Então, acho legal, tenho curiosidade em testar, mas pra mim o Apple Watch atende. No fim das contas é isso. Eu não sei se tendo um Apple Watch eu sentiria realmente a necessidade de ter um desses. E você, Marco, você tem curiosidade de ter um anel, de ter uma pulseirinha dessas, ou também o Apple Watch tá de bom tamanho pra você? Olha, anel, eu por coincidência tô testando um anel, não é o da Samsung e não é o Oura também, mas é um outro, mas eu não tô convencido ainda de que eu vou fazer um review, porque eu acho que tem muitos pontos a melhorar, mas uma das coisas que eu notei é o lance da grossura do dispositivo mesmo, isso exige se acostumar, né? E assim, a primeira coisa é, que tamanho você quer de anel? Eu falo, cara, não sei, isso aí você tem que experimentar. Então, comprar isso na internet é um risco enorme. Eu peguei anel da Larissa, peguei assim, procurei, assim, medi, a hora que chegou o anel ele era bem maior do que precisava. Então, eu tenho usado ele no dedo indicador da mão direita, que é o único onde ele não solta. Eu não sei se como isso é o único o anel que eu usei na vida, eu não sei se o de anel inteligente, à noite, a hora que tá tudo escuro e a gente vai dormir, a hora que acende o sensor do coração, acende o quarto. Vaza muito a luz. O quarto fica verde piscando. Mas é absurdo. Parece que eu tô com o anel em cima da mesa, sabe? E vira um holofote. Então eu acho, não sei se é específico dele ou não, se os outros fazem isso. Eu imagino que todos devam vazar um pouquinho, mas esse é absurdo, né? Quem tem sono leve vai ser acordado com isso, sabe? O que é bom e é cômodo é o lance de você ter as coletas biométricas sem todo o resto que vem de Apple Watch, com notificação, com vibração, etc. Que é tudo coisa que dá para desligar do Apple Watch, eu sei. Mas ainda assim, né? Costume é... Eu, como nunca... Eu falei de não ter usado anel inteligente, eu nunca usei anel na vida, né? Então, é uma coisa nova grudada em você o tempo inteiro. Exige acostumar um pouco mesmo, né? Eu tentei, por um tempo, usar no dedo do anel mesmo, mas coisas do tipo usar o mouse. Não era bom, eu ficava batendo aqui, né? Então até eu preciso quando estou editando alguma coisa que eu uso o mouse, eu troco de mão, coloco o anel na outra mão, porque é a mão só do teclado. Então tem esses ajustes para fazer, né? Então o benefício em potencial eu consigo entender, especialmente para quem tem menos sensibilidade a colocar um acessório novo, todo esse tipo de coisa, né? O lance do vazamento de luz acho que deve depender muito do fabricante, né? Esse Oura Ring tem isso de que ele é muito mais fino do que os outros anéis inteligentes até hoje. É um dos principais benefícios dele, né? Porque não tem o que fazer, ele tem que ter bateria, tem que ter sensor, não vai ser um anel fininho. Dificilmente vai ter um anel fininho desses, né? Então é difícil, né? A miniaturização ela consegue ajudar até certo ponto, mas a física, como diria o Galvão Bueno, não permite que seja mais fino do que o que a bateria tem que ser, os sensores tem que ser, tem muita coisa ali que vai, né? Então a Oura fez o que ela consegue fazer, né? Eu fico pensando em anéis que talvez pudessem nas laterais eles serem um pouco mais fininhos, e em cima e embaixo eles serem um pouco mais gordinhos, mas enfim, né? Isso o designer de anel que vai ter que resolver, não é a gente, né? Então o resumo é assim, de anel. Vejo o benefício, eu não trocaria o relógio por anel e eu acho que usar o anel e o relógio acaba sendo meio redundante, especialmente porque muito dificilmente os dois vão pegar exatamente as mesmas calorias, o mesmo batimento cardíaco, a mesma quantidade de passos, tem uma variação entre um e outro. E aí
em quem você acredita? Como é que fica a junção desses dados no aplicativo de saúde, por exemplo, né? Mas como um ponto de coleta de dados de saúde para depois você interagir, ver as métricas, ver as tendências, que é o principal de coleta de dados, sim, todos os acessórios são sensacionais, né? Especialmente agora que vai ter um jeito muito mais fácil de você interagir com as IAs para poder pegar as tendências, entender o que está acontecendo, elas melhoram também a análise, tudo isso é muito bacana, em potencial, né? Esse é o lance do anel. O Fitbit Air, que é uma pulseira de velcro em que o sensor, com o sensorzinho, né, uma puckzinha que você encaixa ali. Esse eu não tenho a menor vontade de ter, porque ele acaba parecendo um acessório mais de moda e eu não uso acessórios mais de moda, né? Eu uso relógio por um motivo que é para ter o relógio, né? Então, olhando para ele, eu falo, tá, dá para ver que tem um público gigantesco, até alguns esportes que você talvez não possa usar o relógio, usar uma pulseira talvez possa, né? Não sei, o pessoal que pratica esportes pode me dizer, mas eu acho que ele pode ser um pouco melhor aceito do que você usar um relógio, né? Tipo, jogar futebol, sei lá, né? Então, eu acho que isso tem um potencial bacana. Esse específico do Fitbit Air, tem a pulseira de silicone e uma de velcro, né, de tecido mesmo, e tem o review do Marques Brownlee, a gente vai deixar aqui na descrição, que ele compara com a Whoop e também com a Apple Watch, fez um review super completo, e mostrando os prós e contras de cada um, né, pode manchar um pouquinho, ele falou, nossa, manchou aqui minha pulseira, nem sei onde, cara, faz 2 dias que eu tô com ela aqui, então isso pode ser um problema, né? Mas o que eu noto é essa tendência do mercado de começar a prestar um pouco mais de atenção para dispositivos vestíveis que não sejam um relógio com a tela, é uma volta um pouco mais de simplicidade da época das jawbones, lembra desse tipo de coisa assim? Isso eu acho legal, né? São coisas diferentes, mostra que a tecnologia está evoluindo a ponto de marcas poderem testar coisas que não sejam só o que a Apple está fazendo, né? Eu fico pensando se a Apple devia pensar em ir atrás desses mercados ou não. A Anel tem isso, né? Faz 20 anos tem o rumor do Anel, desde sempre. Esse é um anel para controlar o Mac. Depois para controlar, ia ser o Siri Remote de anel, para controlar o volume da TV. Sempre teve esse rumor, até hoje nada, né? Mas será que a Apple tá deixando uma graninha na mesa que devia fazer alguma coisa assim? Então, tem esse rumor já faz muito tempo, até hoje nada. De novo, eu acho que no momento o Apple Watch atende quase todo mundo. Deve ter uma parcela, sim, de pessoas que olham para o Apple Watch e falam, não gosto, não quero. Mas deve ser uma parcela mínima para a Apple até hoje não ter explorado outras coisas. O que a gente sabe que ela está explorando, que está perto de chegar, são os AirPods com mais sensores, né? Já temos os AirPods Pro 3 com sensor de batimento cardíaco, tem rumor que agora vai ganhar uma câmera, então acho que entre todas as opções de vestíveis não Apple Watch que a Apple está explorando, os mais prováveis de se tornarem uma coisa mesmo são os AirPods, né? Eles ganharem cada vez mais sensores para quem, ou às vezes você, né, igual tem os fones da Beats também, você não tem Apple Watch, mas você quer fazer um exercício, tem os fones, ele também pega ali algumas coisas suas, né, alguns dados de batimentos cardíacos e tal, e a tendência talvez é ele ganhar cada vez sensores mais avançados para coletar mais informações. Anel é isso, a gente escuta há muito tempo que ela tá fazendo, mas parece que ainda não é nada concreto, não é nada que vai chegar em breve, então se não é algo ativo, é que eles provavelmente não viram potencial de mercado suficiente para justificar eles pararem e fabricar um produto desses. De novo, acho legal, acho bacana, mas também eu olho para o Apple Watch e falo, tá, acho que não preciso disso agora. E você tocou num ponto muito curioso, que é esse do tamanho, né? Porque tudo que envolve medir tamanho já cria um atrito de compra, pelo menos para mim. E eu falo isso até porque tem aquelas pulseiras do Apple Watch que elas são tamanho único, que você também tem que medir, tem o guia lá na Apple que você imprime e vê o tamanho do seu pulso pra ver o tamanho, que ela vai do 1 ao 8, se eu não me engano. E eu lembro a primeira vez que eu fui comprar uma pulseira dessas, que eu peguei o guia da Apple oficial, baixei, imprimi, medi, aí sei lá, deu que o meu tamanho era o 4, e eu já meio não acredito, falei, vou comprar o 3. E ainda assim, eu sinto que ficou meio frouxinho. Aí um dia eu cheguei lá na Apple, o cara queria medir para falar, não, me dá 2 agora, já me dá menor mesmo, que é isso. Então, até você entender qual que é o seu tamanho, isso já cria ali um certo atrito, e anel mesmo não faço ideia de como que mede dedo, né? Então, isso que eu uso aliança, mas assim, é meio... É estranho, acho que tem a questão de talvez cada um ter uma medida diferente, então é mais complexo do que um relógio que normalmente tem uma pulseira ajustável ali, que acaba sendo um pouco mais fácil, né? Legal que o mercado tá olhando para coisas diferentes e quem sabe isso se torna uma coisa ao ponto da Apple olhar mais
com mais carinho para isso, falando, não, agora tem uma demanda suficiente de gente querendo algo vestível que não é o Apple Watch e vamos investir. Então, que bom que tem alguém olhando para isso, né? Assim, eu consigo imaginar ela lançando uma pulseira. O anel, eu não sei, mas a coleta de dados de pulseira, acho que ela poderia fazer mais sentido, né? Talvez até, aí começa a inventar, né? Que nem, sei lá, tinha no MacBook antes o exibidor da quantidade de bateria com as bolinhas que eram, né, você não conseguia enxergar. Imagina um relógio assim, que legal, na pulseira, né? Mas enfim, é uma coisa que a gente quer entender de vocês também, se vocês usam pulseira, se vocês usam relógio, se vocês usam anel, os 2, 3, nenhum, já usaram, pararam. Acho que é um assunto interessante, a gente medir de vocês como é que está o interesse. E bom, a seguir, a gente vai falar sobre alguns detalhes novos que pintaram sobre a parceria entre a Apple e o Google para licenciar o modelo Gemini para usar como a base da carangueja. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ para fazer o checkout. E aproveitar, por exemplo, eles estão agora com um suporte bem interessante, que é o suporte de mesa Hydra 4 em 1, que ele serve como o suporte de aquele para levantar um notebook, que eu falei que eu adoro, que eu tenho um parecido aqui, e de tablet também, mas na hora que ele está recolhido, você pode colocar o iPhone e ser um encaixe magnético que tem também compatibilidade com MagSafe para você usar em viagem, fazer captura, coisa assim. É um produto bem interessante. Além disso, eles têm capinhas, tem películas, tem fone de ouvido, tem carregador de todo tipo, então veicular, portátil, por indução, tem os turbos, né, tem os parrudões, cabo também, tem cabo Lightning, tem cabo USB-C, né, tem USB-A também, tem de todo tipo de cabo, na verdade, adaptador de todo tipo também. Acessório tem isso para notebook, né, que eu falei que é do apoio de mesa, mas tem para viagem, tem mala, por exemplo, adaptador, aqueles, né, de você colocar um hubzinho com mais entradas USB-A, USB-C, Ethernet, enfim, passe em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Valeu e vamos lá, nesse fim de semana, na sexta-feira, né, o pessoal do The Information publicou uma matéria esmiuçando um pouquinho mais o acordo que a Apple tem com o Google para poder usar o Gemini como a base da carangueja, que deve ser anunciado mais detalhes na semana que vem, né? Eles falaram alguns detalhes eles reafirmaram uma coisa que tinha pintado recentemente, que o que a Apple está fazendo é uma destilação do modelo, então é um método que você, por força bruta, faz perguntas e perguntas e perguntas e perguntas e perguntas e perguntas para o modelo, ele vai respondendo e com base nessas respostas, pergunta e resposta, você treina um modelo seu. É um jeito de colar na prova e fazer um modelo mais parrudo sem você investir num modelo mais parrudo. E as empresas todas de tecnologia que têm os modelos, elas combatem isso porque elas geralmente não querem que o modelo seja usado para isso, porque gasta a GPU da empresa para treinar o modelo seu, no fim das contas, né? Então a gente vê a Anthropic, por exemplo, fazendo uma campanha grande até para tentar tornar ilegal esse tipo de coisa. Eles sempre falam da China, né, para tentar deixar o governo americano com medo. A OpenAI também, todos eles têm jeitos de tentar entender se o modelo está sofrendo. A Anthropic fala de ataque de destilação, que é ótimo, mas está sofrendo perguntas demais para poder destilar o modelo e impedir e bloquear isso, né? E o acordo que a Apple tem com o Google prevê que a Apple pode fazer isso como uma das alternativas para tentar treinar as versões do modelo que vão rodar lá no iOS. E é muito curioso o Google deixar fazer isso. Dá para ver que eles estavam bem afim mesmo de fazer o acordo, não importa as condições, né? E eles falam também sobre como a Apple segue investindo na ideia de ter modelos locais, ao invés de ser um modelo que é baseado na nuvem, um modelo rodando localmente no dispositivo. Isso oferece inúmeras vantagens de privacidade, você não precisa de internet para interagir com o modelo, o que é sempre bacana também, né? E isso dá, pelo menos para mim, a entender que a Apple segue sim comprometida com a ideia de ter o modelo dela junto desse modelo agora do Gemini, que vai ser mais um tapa-buraco do que qualquer outra coisa. Como é que você leu essa matéria? Análise parecida mesmo, tudo indica que a Apple quer mesmo continuar desenvolvendo modelos locais. E é interessante, toda vez que sai essa matéria a gente entende um pouquinho mais de como que deve funcionar essa parceria da Apple com o Google, como que isso deve ser integrado no sistema que a gente está para conhecer já. Então, tudo indica que realmente eles vão usar, né,
a infraestrutura de nuvem do Google para processar as perguntas que o modelo local não conseguir responder. Então vai ser uma combinação ali das duas coisas, dos dois sistemas. Até tem uma parte interessante que menciona que a Apple teve uma certa dificuldade em fazer o Gemini funcionar na própria infraestrutura do Private Cloud Compute que eles têm com chips da Apple, e aí por conta disso eles usariam a infraestrutura de nuvem do Google mesmo para rodar as perguntas que a carangueja não conseguia responder com o modelo que a Apple treinou em cima do Gemini para rodar localmente no dispositivo. Então não é que vai ser, né, nem só local, vai ser só online, vai ser um misto ali das duas coisas. Para Apple, para todo mundo, é ótimo que o aparelho consiga processar boa parte, ou pelo menos alguns requests importantes ali localmente, porque gasta menos servidor, né? Evita, é mais rápido, que não precisa ficar se conectando, funciona sem internet, então é legal ter um modelo que funciona ali localmente. Tem uma parte da NVIDIA também nesse report que é bem interessante, que fala que a Apple também, né, estaria ali analisando o uso de uma tecnologia da NVIDIA para usar os chips da NVIDIA na nuvem para processar esses dados. E aí eu só também fico pensando, né, putz, a Apple investiu tanto naqueles Private Cloud Compute e tudo indica que no momento eles não estão usando quase nada dessa infraestrutura. E agora com esse plano de usar Google e NVIDIA, pelo jeito, esses servidores vão ficar lá para sei lá o que, né? Mas é legal a gente ter uma ideia melhor de como são os bastidores de todo esse arranjo que a Apple está preparando para o que a gente vai ver na semana que vem e talvez aí sim ver como que tudo isso se junta e faz sentido. Sim, o Google tem o Private Cloud Compute dele, né, que a estrutura é super parecida também, e aí quando eles divulgaram os detalhes disso, o pessoal já começou a especular que era isso que estava ajudando a Apple a decidir a usar, foi antes da Apple fazer o anúncio da parceria com o Google, então eles têm isso que é aquele jeito de empacotar os dados, subir para a nuvem e fazer inferência sobre isso, ainda assim de uma forma privada, que é o contrário de você usar um GPT que os seus dados podem ir lá, etc. A gente já conhece mais ou menos como é que funciona, né? E essa estrutura do Google, aparentemente, ela usa mesmo os chips da NVIDIA, então a NVIDIA está meio de lambuja entrando aí nessa parceria, né? Porque apesar da Apple querer fazer, ela está até analisando a compra de empresas que podem ajudar a fazer modelos grandes rodar localmente, e você fazer ou destilar, ou quantizar o modelo, que também você reduz ali o tamanho dele, e ele perde um pouquinho de desempenho, mas não perde na mesma proporção do que quanto você reduz. Aí acaba sendo um bom custo-benefício, né? Então, junto disso tudo, a Apple está pensando em comprar, está analisando a compra de empresas que podem ter tecnologias que ajudem a miniaturizar esses modelos gigantescos para rodar local, e isso é uma coisa que faz muito tempo já que a gente observa no IA sob controle, né? Que o desenvolvimento de modelos de fronteira de IA, ele já faz um tempo que deu uma bifurcada. E existem, não os laboratórios de fronteira não, esses OpenAI, Anthropic, eles têm mais dinheiro que Deus e eles estão gastando mais dinheiro do que qualquer outra coisa, dinheiro que mesmo eles não têm, né? Eles têm os investimentos sem compromisso nenhum com lucro, é até difícil competir com um negócio desse, né? Então essas empresas vão seguir fazendo modelos que não têm o menor custo-benefício, porque elas querem ficar na fronteira do que dá para fazer, um modelo mais potente, custe o que custar. O resto do mercado, que não tem esses bolsos infinitos, o que a gente tem visto? Investimento em pegar modelos menores, ou pegar modelos e deixá-los menores, e tentar deixar com o desempenho mais próximo possível de um modelo bom, ou atual, ou os antigos. Na prática, o que isso quer dizer? Hoje em dia, para rodar um modelo local, que você não precisa de internet, ele faz inferência usando a GPU do dispositivo que está rodando, o desempenho dele já dá para chegar tão próximo quanto era um ChatGPT, sei lá, há 1 ano e meio, 2 anos, há 1 ano, né? Tá atrasado? Tá. Mas, cara, 1 ano já era bom demais, né? Aí tem os Small Language Models, eu apelidei os Tiny Language Models também, que são os menores ainda de alguns, ao invés de ter trilhões de parâmetros, alguns centenas de milhões, sabe? Ele é uma fração do tamanho dos gigantescos hoje em dia, mas hoje em dia também já dá para treinar modelos tão bons quanto esses gigantescos eram há uns anos, rodando leve, rodando local, né? Então deu essa bifurcada. E esse lance da Apple tá atrás de empresas que estejam especializadas na miniaturização dos modelos grandes para rodar o local pequenininho na máquina. Eu falei, cara,
esse é um caminho excelente. Que a Apple tá atrasada mesmo, né? Então vai pelo outro lado, não tenta fazer um modelo de fronteira, não tenta disponibilizar a coisa que, né, cada 3 semanas sai um modelo novo, que a Apple esquece. O que vai ser útil? O que vai trazer benefício? O que vai permitir recursos bons para rodar no telefone? Porque as pessoas vão usar para quê? Para editar foto, para mexer no texto rapidinho, coisa proativa, sugestão, análise de dados, é para isso. Mais do que isso, no telefone, difícil, né? Então, foca nisso. Então, para mim, essa conta fecha 100%. Vamos ver na prática. Ela mesmo, que empresas que ela vai comprar, se ela vai de fato fazer isso, e primeiro de tudo, o que vai anunciar na semana que vem. Como que vai funcionar essa parceria. Dado tudo que já vazou, na prática, para quem está usando hoje em dia a integração com o ChatGPT, coisa assim, vai ser meio parecido, sei lá, sabe? A impressão que eu tenho é que tem tanta saliva desperdiçada sobre isso, a hora que lançar vai fazer... As pessoas talvez usem, talvez não, mas... né, é só pelo alívio de ver que finalmente a Apple conseguiu dominar uma tecnologia e está colocando nos produtos que a gente usa hoje em dia. Mas fora isso, de benefício dia a dia mesmo de usuários, cara, eu fico ainda meio cético sobre o que isso vai trazer no telefone, ao contrário de computador. No telefone, sei lá, tem um teto baixo, sabe? Acredito, eu tenho muita curiosidade pra WWDC da semana que vem pra ver como a Apple vai contar a historinha, né? Que rumor e vazamento a gente já viu muito. Agora é ver como é que o marketing da Apple vai entregar isso. A gente já sabe que eles estão trabalhando numa interface nova em partes pra deixar claro que algo mudou. Porque isso, pro usuário comum, ele talvez nem vai perceber, nem vai entender que mudou, que trocou de... agora faz request pro ChatGPT, vai fazer pro Gemini e pra ele não vai fazer diferença nenhuma. Então deve ser por isso que eles já estão fazendo a interface nova, pro cara acionar a carangueja e falar, mudou algo, né? Tem alguma coisa nova aqui. Mas, vamos ver como é que essa historinha vai ser contada, se eles vão... aquela dúvida que a gente tem, se vai ter em algum lugar escrito Powered by Gemini, se eles vão falar na Keynote que estão usando tecnologia Google, ou se vão falar da carangueja e só, Apple Intelligence. E, inclusive, agora eu lembrei de uma coisa que o Gurman chegou a comentar, né, nesse último fim de semana, que a mulher que apresentou a nova carangueja na WWDC 2024, ela saiu da Apple e foi para OpenAI, se eu não me engano. Então, a Apple vai ter que achar alguém diferente para apresentar isso também. A Apple teve um êxodo de talentos gigantesco, né? Porque as pessoas olhavam para a concorrência, olhavam para a própria empresa e falavam, cara, não consigo fazer nada aqui, lá o povo tem esse dinheiro infinito, tem possibilidade infinita. Tava o Mark Zuckerberg, pagou $2 bilhões para um cara da Apple ir para lá, cara de pesquisa, não de uma vez, né? Ele pagou um pouquinho e ia dar ação, desempenho ao longo de anos, mas, cara, 2 bilhões. Que valor que um cara da Apple tinha de 2 bilhões que a Apple não conseguiu usar? Pelo amor de Deus, né? Então teve isso mesmo, né? Semana após semana, especialmente a Meta tirando gente, mas foi gente para OpenAI, foi gente para Anthropic, foi gente que fundou as próprias empresas, né? Quanto mais passava tempo, mais o pessoal falava, cara, que eu não vou conseguir fazer meu trabalho. E acabou saindo, né? Muito curioso. E você falou do Gurman, ele publicou nessa última semana um bando de spoiler, né? No esquema do que ele publicou lá quando ele era do Note 5 Mac, postou como é que ia ser o iOS 7? É isso. 7. Nossa, parece que faz uma eternidade, né? Enfim, né? Ele postou um monte de mockup, então foi uma recriação de como que deve ser a interface com base nas coisas que ele viu. Eu ainda acho que ele está publicando essas coisas como vingança do John Gruber ter falado que ele não sabe de nada, que ele não tem boas fontes. Ele falou, Ele está mostrando agora as coisas que ele sabe, né? E deu para ver melhor mesmo como é que vai ser o lance assim, a câmera, por exemplo, o aplicativo de câmera. Hoje em dia tem foto e vídeo, né? Ali embaixo vai ter um botãozinho da carangueja, com na interface mesmo ali, um botãozinho rápido para Apple Intelligence. Então, essa foi uma das coisas que ele publicou. Eu vou deixar o link na descrição aqui para a matéria da Bloomberg. Tem um paywall, mas, putz, não quero piratear as fotos que o cara fez, porque é o trabalho dele, né? Então, essa é uma delas, né? Ele mostrou também um pouquinho mais a respeito do que ele falou de... a partir de agora, se você arrastar para baixo a partir do meio da tela, que como o Rambo observou, deve ser da Dynamic Island, não necessariamente do meio da tela lá de cima, né? A direita é a central de controle, a esquerda a notificação, e o centro ele falou que ia ser para ter um Ask e Search para buscar na carangueja, e eu achei a interface meio simplória, não sei, né? Ele falou, pode ter mudado, isso aqui a gente viu faz tempo, né? Mas é só uma barrinha escrito Search ou Ask, aí um botão, um pop-up contextual escrito Ask,
e Carangueja e ChatGPT. Essa é uma das interfaces ali que ele mostrou também do que esperar. Ele mostrou os cards também de resultado de você falar com a Carangueja, que mostrava resultados de pesquisa e notícias, tudo com os cardzinhos separados. Outra interface que eu falei, espero que não seja assim, né? Tem uma que ele mostrou que poderia ser um print do ChatGPT. Então, a conversa por texto com a Carangueja e os balãozinhos cinzas e a resposta grande, junto com o link, junto com foto, e você poder mandar anexo e fazer também pergunta mais contextual. E na resposta, dependendo do que for, mostrar uns cardzinhos também, tipo preview de quando você manda uma notícia no iMessage para alguém, que aparece um previewzinho, isso condensadinho, mas também foto, título, de quanto tempo que é. Então, essa interface mais modular de acordo com o contexto do que você perguntou ou do que você respondeu. Ele também mostrou o que ele tinha falado há umas semanas que ia ter, que era aquele lance mais modular de o que você quer que apareça na câmera. Então, quem já customizou o Safari, por exemplo, vai saber do que a gente está falando aqui, de você ter as áreas onde você pode colocar os botões, os elementos, a disposição disso, etc., que ele tinha comentado também que ia chegar. Então, no fim, o que ele publicou não tinha informações novas, mas tinha a recriação da interface com base no que ele viu, para ele mostrar que ele sabe sim do que ele está falando. É basicamente isso. O que você achou das interfaces? Partindo da premissa de que elas devem ser mais ou menos assim, né? Que vai ser exatamente assim. Então, primeiro de tudo, só comentando sobre esse report, realmente a sensação é que ele quis mostrar que ele viu, né? Porque é isso, a essa altura, acho que não é nem mais que alguém contou pra ele viu, né? É igual, acho que serve até de uma cutucada pro John Prosser, que teve toda aquela confusão ano passado, que ele, né, convenceu o cara lá, pagou fulano pra pegar. Ele tinha visto o iOS Beta àquela altura, e a essa altura, eu não tô falando que o Gurman pagou alguém, que o Gurman é jornalista, acho que ele pelo menos tem essa noção melhor versus o próximo. Mas enfim, discussão para outro dia. Mas alguém deve ter mostrado já um beta funcionando pra ele, e aí ele pediu pra alguém recriar, pra dar essa cutucadinha e falar, olha como eu sei das coisas. Porque, sei lá, acho que desde esse caso do iOS 7, que foi lá no 95 Mac ainda, acho que ele nunca mais fez conceito de alguma coisa que ele reportava, né? As reportagens dele tem aquelas fotos de banco da Bloomberg, e conceito mesmo é uma coisa que eu não vi ele fazer há muito tempo. E são conceitos assim, tão detalhados que realmente só alguém que teria visto para criar um conceito assim. E dito isso, falando das interfaces agora, eu achei interessante aquela que mostra acho que é uma bolha da carangueja em volta da Dynamic Island e que a parte de cima é preta e embaixo ela é meio translúcida. Eu imagino que quando você acionar e você estiver falando, ela deve ficar mexendo ali e depois expande para essa maiorzinha toda preta. Vai ser curioso porque a Apple trouxe aquela interface nova da Carangueja para Apple Intelligence que não serve para nada, mas ela trouxe em 2024. E eu nunca fui muito fã dessa interface. Eu acho ela realmente meio você ativa, ela fica brilhando toda a tela e a conversa fica meio solta. Então, quem sabe agora tem um pouco mais de coesão ali na parte de você interagir com a Carangueja. Isso que ele fala de puxar do meio da tela que vai acionar, o que eu acredito que vai acontecer é só um chute. É que Carangueja e Spotlight vai ser uma coisa só. Que se você hoje for no seu iPhone e puxar no meio da tela, na home screen, ele puxa o Spotlight. Então eu tô achando que meio que vai virar uma coisa só. Você vai puxar, ele vai abrir uma busca que pode ser busca de Spotlight, pode ser busca de Carangueja. Até é um jeito da Apple forçar as pessoas a descobrirem que a Carangueja ficou mais inteligente, né? Você vai buscar por um aplicativo e você descobre que ela agora consegue buscar por mais coisas. Então acho que deve ser algo mais ou menos nesse sentido. Algumas coisas me parecem ok, parecem legais, mas essa interface dos cards eu também fiquei meio... sei lá, eu vi que no conceito do Gurman tem um botãozinho de filtro ali no canto. Eu espero que tenha um jeito de você organizar como uma lista normal, básica, porque eu achei meio demais esses cards para quando você quer só encontrar uma coisa rápida e tem aquele cardzão enorme ali. Ficou uma coisa, sei lá, meio igual o Marcelo, os anexos do iMessage. Tem uma tela que você consegue ver anexos do iMessage e é meio parecido com isso, mas eu particularmente não curti muito. A tela de
da conversa com a carangueja mesmo, parece um chat GPTzão, né? Tem a conversa. Uma coisa que eu achei interessante que chama atenção é que a Apple tentou, vai tentar deixar essa conversa mais agradável, ser não só tão texto, mas dá pra ver que, dependendo do que você pergunta, já vem um card com links para matérias e tem a imagem. Quando você pergunta de uma pessoa, aparece a foto da pessoa, grandão, o nome grandão, então não é só texto, acho que isso deixa ali um pouquinho mais bonitinho. Dá pra ver aquele que o próprio Gurman falou, que tem uns elementos meio translúcidos em volta do balão onde você digita a pergunta. Então, assim, em geral eu gosto do que vejo, exceto essa parte dos cards, que daí isso eu espero que tenha como mudar. Mas parece que vai ser uma interface legal, se bem executada. A da câmera me empolga, a questão de você poder reorganizar, porque realmente a câmera do iOS hoje ela é uma bagunça. A Apple, cada ano que passa, vai trazendo novas funções para o iPhone, é ProRAW, é timer, é Live Photo, é filtro. E aí você fica, quando você precisa encontrar um recurso, alguns você tem que arrastar para cima, alguns estão ali no cantinho, aí alguns são escondidos ali embaixo, então acho que vai ser muito bem-vindo ter a opção de você reorganizar e já deixar ali fixo o que você precisa, o que você não precisa, tira da interface principal. Então parece que a Apple também vai dar uma boa repaginada aí no aplicativo câmera e vai colocar a carangueja dentro dela, que assim, eu usei poucas vezes o Visual Search da carangueja, de você ficar apontando para alguma coisa, que particularmente eu acho ele meio demorado. Não sei se é só Uhum. aqui, mas a experiência que eu tenho é que ele é meio lento, versus. E assim, ele usa o ChatGPT essencialmente, né? Tem lá o que você consegue apertar e perguntar pro ChatGPT. Eu acho mais rápido abrir direto o ChatGPT e mandar a foto para ele e ele já processa lá dentro. Eu sinto que é mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente, até falei isso aqui na fonte, tem uma galera que não sabe que existe o Visual Search. Tipo, a pessoa, pra que eu botou aqui do lado do iPhone, né? Aí você vai mostrar e fala, nossa, eu não sabia que dava pra, sei lá, apontar pra uma planta e descobrir qual planta que é. Então, talvez tendo o modo carangueja dentro da câmera, mais pessoas acabem usando o recurso versus ter que adivinhar que se você apertar o botão ali do lado, vai abrir a interface da carangueja. Vamos ver como é que vai ser isso na prática. Sim, são mudanças interessantes que eu estou ansioso para vê-las finalmente na semana que vem. Teve uma outra coisa também que o Gurman, isso foi nesse fim de semana que ele publicou, foi sobre o que a gente pode esperar, finalmente, sinais de vida quando o assunto é Apple TV, HomePod Mini, né, que deve finalmente ter lançamentos. E eu vi que você e o Gurman até trocaram algumas impressões quando o assunto é o quanto o hardware da Apple TV dá suporte ao software. Hoje em dia que ele tá rodando meio pesado, é isso? É isso, o Gurman falou no report dele que a Apple já tem, é algo que a gente até já especulava, HomePod Mini mesmo já vazou o codinome já faz muitos iOS atrás, que a Apple já tem pronto lá um novo hardware de Apple TV, HomePod Mini, mas que ela não lançou nada disso até hoje porque ela está esperando ter a carangueja mais inteligente, está esperando ter mais recursos de Apple Intelligence para usar isso como um marketing, né? Porque a Apple TV chegou num ponto que lançou a Apple TV com o A18 Pro, tá? E ela faz o que com isso, né? Vai abrir a Netflix mais rápido? Então, a HomePod Mini é a mesma coisa, né? Tipo, lançou um HomePod Mini. Tá, o que ele faz de novo? Então, a Apple tá esperando ter mais recursos de Apple Intelligence para lançar esses novos hardwares. E a parte da Apple TV, apesar do que eu falei agora, né, que do chip novo não fazer tanta diferença, eu tenho a Apple TV atual, que ela tem o chip A15, que é o chip do iPhone 13, e eu sinto que ela dá umas engasgadas. Não é assim, nossa, que coisa lenta, meu Deus, tá horrível, virou uma Smart TV, aquele sistema podre, mas dependendo do que você faz, por exemplo, vai abrir aplicativo, eu sinto que dá uns lagzinhos. Vai abrir a central de controle, dá uns lagzinhos. Tanto é que, se eu não me engano, só o modelo mais novo da Apple TV recebeu o Liquid Glass. Tem aquele modelo HD mesmo, ele continua com a interface antigona. A Apple nem habilitou o Liquid Glass nele. Aí no modelo um pouco mais antigo é o Liquid Glass pela metade. Justamente que eles devem ter testado e viram que a interface fica pesada. Eu acabei de falar do iPhone 13, que tá rodando até legal no iOS 26, que é o mesmo chip da Apple TV mais recente, mas uma coisa, né, é a resolução do iPhone 13 miudinha e outra coisa é renderizar o Liquid Glass em 4K na sua TV, então acaba exigindo mais da GPU e
Pode ser que com o tvOS novo tem aquela história de que, né, o pessoal até brinca que vai ser agora o iOS Snow Leopard, que a Apple tirou o ano pra arrumar bug. Então, quem sabe a performance seja melhor, eles arrumem essa parte das animações. Mas dá pra sentir já em alguns aspectos que o hardware da Apple TV tá começando a ficar já meio defasado, né? Um chip de 2021. Então, meio que tá na hora já da Apple atualizar esses dois produtos. HomePod Mini, então, é de 2020. Parece que esse ano vem aí, mas primeiro, né, pelo que o Gurman diz, a Apple vai lançar os novos softwares, vai lançar a nova carangueja, e lá no final do ano ela lança esses novos hardwares junto com algumas dessas melhorias na parte de inteligência artificial. E o HomePod Mini, ele falou, né, que vai do chip S5 pro S9, bastante coisa. E esse não tem desculpa, né, porque não é exatamente Liquid Glass, então é puramente para poder dar suporte ao que seja lá o que a carangueja precisa de hardware para poder responder, ou mandar para nuvem, ou tentar responder local alguma coisa, né? Mas que depois de muitos e muitos e muitos atrasos internos, agora que vai ter a carangueja nova, vai dar para lançar essas coisas que dependem dela, né, para poder lançar, né? Quem sabe agora a Apple relança também o lance do Apple Music Voice. Lembra que eles tentaram por 6 meses e desistiram? Esse foi um delírio coletivo, né? Total, mas tem o lance lá que o Aaron Paris achou no Apple Music para Android um plano diferente. Seu plano não dá suporte a pular faixa. Vai que é isso, né? Não deve ser, mas vai que é isso, né? E também uma coisa que isso tinha vazado em documento do FCC, que é tipo a Anatel dos Estados Unidos, e no último fim de semana a Apple organizou lá para sair umas fotinhos de fones novos da Beats. Quem apareceu usando esses fones, umas fotos, foi um cara chamado Lamine Yamal. A gente tava aqui tentando... Ele se define como Samurai Jack. Então não dá pra saber se ele é influencer, se ele é jogador. Ele é jogador, acabei de achar aqui. Ele joga na Liga de Barcelona. Ok. O ponto é, o cara apareceu lá com os fones novos da Beats. Então, que tinha vazado com o FCC, não é exatamente vazado. Tinha aparecido... Bom, vazou. Apareceu lá no site, ainda dava pra acessar direto, tava lá no servidor. Um documento regulatório que era basicamente um desenho, tipo de patente, bem simples, de um dos lados do fone de ouvido. E era a homologação disso, e aí na semana passada, aí sim, no FCC, no site, apareceu um bando de documentos, todos medindo parte de radiação, etc., interferência, blá, 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 mas não dava para saber qual que era o fone de ouvido, né? E, aparentemente, agora, né, que saiu a foto desse cara com um fone que ainda não foi lançado, parece que é um sucessor do Beats Studio Pro. Então não seria do Beats Solo, ele é um pouquinho mais parrudo. Para olhos muito atentos, deve ter uma diferença em relação aos atuais, mas se passasse na timeline, passaria batidaço, porque parece bem fones Beats, né? Mas você tem mais familiaridade do que eu, Felipe. O que tem com esses fones de novidade? Na verdade, assim, olhando, a primeira coisa que eu prestei atenção é que eles parecem os AirPods Max. Assim, lembram um pouco, pelo menos tem uma foto que ele tá de lado, que os fones da Beats, eles têm aquelas hastes que elas são mais grossas, né, que você consegue dobrar os fones, e se você pegar essa foto aqui do jogador que o fone tá de lado, dá pra ver que a haste dele lembra muito a haste dos AirPods Max. Que é bem aquela haste bem mais fininha, que tem uma ponta ali que parece que é um metal, que provavelmente você consegue girar melhor os ear cups. O próprio ear cup, né, tem a parte do Beats, e aí ela fina e tem o ear cup meio separado. Então não é aquele ear cup que é uma coisa só, que também lembra um pouco os AirPods Max. Então me pergunto se vai ser um novo Studio Pro, ou sei lá, a Beats vai lançar o Beats Max, né? Vai saber. Mas dá a entender que vai ser um fone mais premium versus, né, o Solo, por exemplo, que é um fone voltado mais para o segmento de entrada. E ficamos curiosos justamente para entender qual que é o hardware, como que a Beats vai encaixar esse fone na linha, quando que ele vai ser anunciado. De novo, a Beats tem essa coisa de dar spoilers através de jogadores. Eu lembro quando... Antes deles anunciarem os Power Beats Pro 2, eu até fui pesquisar. Em 5 meses antes já tinha o jogador aparecendo lá com o Power Beats. Então, não necessariamente vai lançar mês que vem já. Eu chuto até, inclusive, que talvez um anúncio oficial mesmo fique lá para setembro, perto dos novos iPhones. Mas já temos agora a confirmação de que esse fone que vazou lá na FCC é, de fato, um novo headphone da Beats. E
tá com cara de ser um fone mais premium, mais caro, né? Então, pode ser que eles estejam fazendo a alternativa deles aos AirPods Max, né? Para quem quer um fone mais parrudão e não quer necessariamente comprar os fones da Apple. Vamos ver o que vem aí. Por enquanto a Beats não se manifestou, não anunciaram nada, mas agora, principalmente com o iOS novo chegando, pode ser que a gente encontre mais detalhes sobre o hardware desses novos fones. Tá aí no ar que em breve vamos ter novos fones da Beats, mas eu chutaria que ainda vai levar uns meses até o anúncio oficial, com base em outras vezes que eles deram esses spoilers, jogaram fones novos na mão de jogadores, de influencers, e aí tem um tempo até a Beats realmente anunciar o produto. Eu tava vendo aqui, o Beats Studio Pro, essa versão atual, ela é de julho de 2023. Ah, faz um tempo já. E é engraçado, sabe, que quando tava pra lançar os AirPods Max, que não tinha nome ainda, todo mundo achava que ia ser AirPods Studio, por causa dos Beats Studio. Agora a gente tá pensando sobre um Beats Max por causa dos AirPods Max. É o ciclo de rumores full circle, né? A gente vai sempre na inferência do que a gente vê e conhece, né? Mas de julho de 23 para que seja julho de 26 agora, é um bom salto entre um e outro, seja ele um sucessor ou um novo mesmo da linha, né? É curioso como tem um pêndulo da mudança de design de fone de ouvido, porque se você pega, por exemplo, até o que eu uso aqui, o Quiet Comfort 35, ele, né, na haste, tem maior cara de Beats, né, que é uma haste mais larguinha, achatada e larga, né? E quando eles trocaram o design, ficou mais fininha também as hastes deles, como a gente vê agora acontecendo com isso também, aí volta para a haste mais grossa, né? Então essas mudanças sempre acontecem mesmo. Mas enfim, vai estar aqui na descrição o link para quem quiser dar umas piadinhas em como é que são, né? Já que esses fones de ouvido, como é que eles são, né? Agora, também de acessório, a gente viu no último fim de semana Mark Gurman dizer que a Apple vai lançar só no fim do ano que vem mesmo os óculos inteligentes dela. Faz muito mais sentido do que como é que você costuma falar? Não é alucinação, você usa um termo que é sempre engraçado. Esse surto, exatamente. Esse surto de que a Apple ia lançar no fim desse ano os fones de ouvido? Não, né? Os fones de ouvido não, os óculos, não, né? Deve ser lá pro final do ano que vem mesmo, e ele falou um pouquinho a respeito de design também, do que a gente pode esperar de design, que é ele tinha comentado que as câmeras vão ter um formato ovalado, não que o vídeo vai ser oval, mas que a gente vai olhar para a câmera e vai ver ele mais oval, para ser estiloso, né? Vai ser o que vai ser o fator definidor de seus óculos com câmera da Apple. E falou também do design dos óculos propriamente ditos, que ele vai ter uma cara de óculos bonitinho, bem feito pela Apple. Não vai ser tipo parceria com Ray-Ban, nada assim. E que a ideia é que tenha múltiplas cores e múltiplos estilos também. Então não vai ser só um formato, se você tipo os da Meta. Hoje tem, né, da Oakley, etc., mas é mais limitada a escolha. E que, no fim das contas, o que a Apple acredita é que ela vai conseguir redefinir o que significa óculos tecnológicos, assim como ela fez com o Apple Watch. Hoje em dia, que o Apple Watch ele é um relógio que também é inteligente, ele tem cara de Apple Watch, ele por si só é um design que já coloca status, aí aquele blá de comunicação, né? E que ela, ao invés de tentar fazer as parcerias, vai tentar emplacar um design icônico de óculos, o que é bem ousado, eu diria. É bem ousado justamente por isso. A Meta se escorou muito em marcas tradicionais, conhecidas no mundo dos óculos, né? Então, muitas vezes para a pessoa que está comprando os óculos da Meta, ela não está comprando um Meta, ela está comprando um Ray-Ban inteligente, né? Então, versus a Apple que vai apostar num design original. Isso daqueles rumores que talvez a Apple lançaria óculos ainda esse ano, realmente era um surto mesmo. Eu nunca vi possibilidade disso acontecer, até porque tem zero indícios de que esse negócio está em produção já, até fabricar isso para lançar no final do ano. Me parecia super improvável, sem contar que a gente acabou de falar da Apple TV do HomePod Mini, que a Apple está esperando ter a nova carangueja com todos os novos recursos de IA para daí sim começar a lançar hardwares novos em cima disso. Então, acho que primeiro eles vão ajeitar muito bem, ter certeza de que a carangueja tá espertinha, tá com os modelos novos de IA, para daí começar a investir em novos hardwares. Isso deve ficar pro ano que vem mesmo. Vai ser interessante ver essa parte dos designs únicos, porque até o Gurman fala que a Apple quer tentar fazer vários modelos, não só um,
Porque óculos é isso, né? É um vestível, ainda mais que, assim como o relógio, né? Porque, e até ainda mais, porque a Apple, eu lembro na keynote do primeiro Apple Watch, eles já deram muito destaque para a variedade de configurações que você tinha. Troca pulseira, tem o case diferente, e cada material, aí cada material tem uma cor. E esse acho que esse também foi um dos motivos que o Apple Watch funciona tão bem, porque ele acaba sendo mais versátil do que outros smartwatches que só tem uma, duas configurações e é isso. E para óculos, então, nem se fala, né? Existe uma variedade de óculos hoje em dia. Os Ray-Ban da Meta tem várias configurações, tem vários estilos diferentes. Você consegue comprar não só com a armação diferente, mas com a lente de uma cor diferente. E agora a Meta também está usando ali outras marcas para chamar ainda mais atenção. Então, óculos tem que ter modelo diferente. Um só não agrada a todo mundo. Acho impossível a Apple fazer um design que todo mundo vai amar, né? Tem que ter variações. Então, fico curioso para saber se eles vão criar modelos ali que sejam atraentes, né, modelos talvez mais inspirados nesses óculos que as pessoas costumam comprar, que gostam bastante. E vamos ver como é que vai ser a parte de integração com tanta carangueja, com sensores. O Gurman mesmo fala que com o tempo a ideia é que até que esses óculos também se transformem em um dispositivo de saúde, né? Ele tá encostado ali em você, pode ter sensores, câmeras para ver o que está ao seu redor. Mas, de novo, isso deve vir só no ano que vem mesmo. E aí o Gurman também mencionou um Vision Air, que, né, seria ali um Vision Pro mais barato, mais leve, que muita gente. O próprio Gurman já tinha falado várias vezes sobre esse headset, que parece que a Apple ainda está trabalhando, mas que realmente o projeto do Vision, neste momento, que até eu lembro que teve aquele artigo do Macrumors, o Vision Pro, acabou o projeto do Vision Pro. Não é que acabou, é que a Apple olhou para tudo que ela tá fazendo e falou, Vision Pro agora, larga aí, um dia a gente volta, né? Não é que tá cancelado, mas realmente deixou de ser uma prioridade no momento, porque ela quer focar nos óculos. Então o roadmap parece ser esse. Ano que vem, óculos estilos Meta Ray-Ban, com câmera, alto-falante. Não vai ter a realidade aumentada ainda nessa versão. E aí lá para 2028, a Apple retomaria a ideia de fazer um Vision não Pro, um headset mais barato, e aí sim, ela também deve começar a investigar mais a ideia de colocar realidade aumentada em óculos mais leves, mas parece que isso tudo a partir do ano que vem. Esse ano, como a gente já imaginava aqui no A Fonte, não vamos ter nada relacionado a óculos nem Vision Pro. E aí você, como um dono e usuário ocasional dos óculos da Meta, a gente já falou sobre isso uma vez ou outra aqui, mas as nossas impressões evoluem conforme a tecnologia evolui, né? Já aconteceu muita coisa desde a última vez que a gente falou a respeito disso, e agora, você se veria ainda usando óculos da Meta para alguma coisa com base nos rumores do que tem de óculos da Apple? Migraria? Usaria só às vezes também e às vezes não? Como é que você vê de apelo para você mesmo? Então, gosto muito, já falei aqui várias vezes que eu gosto bastante. Eu não uso o tempo todo, até porque os óculos que eu tenho são óculos de sol. E um fator limitante é bateria. Eu não uso óculos ocasionalmente, eu uso óculos o dia todo, então esses da Meta mesmo, eles duram 4 horas. Os novos eu sei que duram um pouquinho mais, mas ainda assim eu teria um certo atrito em passar o dia com óculos que eu tenho que ficar me preocupando de botar ele na tomada e depois voltar. Então eu fiz de sol justamente porque ele tá ali para momentos específicos, né? Então nesse esquema funciona. Vamos ver se o da Apple vai ter mais baterias, se vai ter outras coisas que os da Meta hoje não fazem. O principal motivo para eu trocar seria justamente ser da Apple e integrar melhor com o iPhone, né? Que tem a gente sabe, acessórios de terceiros eles têm um atrito ali na comunicação com o iPhone. Então, o da Meta, por exemplo, eu quero passar as fotos para ele, eu tenho que abrir o aplicativo da Meta, conectar no Wi-Fi dos óculos e aí ele faz a transferência das fotos. Acredito que um da Apple, já, assim como o Apple Watch, já ia ter uma troca mais automática, uma coisa mais seamless, né, sem atritos ali. Então, esse seria um grande ponto, possivelmente, porque questão de assistente. O da Meta mesmo já tem a IA, Meta IA, funciona em português. É legal, mas não é algo que eu uso ativamente toda hora. Acabo usando mais para, faz uma foto, posta um story. Então, para esse uso meio que tanto faz. Se daqui, sei lá, se ano que vem a Apple lançar o dela,
e chegar na hora que eu achar necessário trocar os meus óculos porque a bateria tá ruim ou porque eu acho que eles estão velhos, aí eu posso considerar o da Apple mais por essa questão de que com certeza ele vai se integrar melhor ao iPhone. Mas eu também não consigo, que o Gurman fala que a Apple quer realmente fazer isso ser um negócio, que ela quer competir nesse segmento. Olhando só para esse primeiro modelo, que vai ser essencialmente uma versão do Meta Ray-Ban, só que da Apple, não consigo ver o que eles vão trazer de diferente, se não a parte de integração do iPhone. Acho que esse é o único argumento que a Apple vai ter em favor deles para vender esse produto. Falar, olha como ele, né, você tira a foto e a foto já vai automática para o seu iCloud, já vai para o seu iPhone. Porque de resto, vão ser óculos com câmera, microfone, que você vai poder chamar uma assistente virtual. Então, na prática mesmo, acho que não vai ser tão diferente assim do que o que a Meta já oferece hoje. Mas, claro que vai ser bom ter um produto da Apple, porque para quem gosta da marca, para quem quer a integração, daí não tem jeito. Minha impressão, não usando óculos, a não ser óculos escuros, e não tendo usado muito os da Meta, além de um demo rápido, aliás, no demo rápido que eu fiz lá na iClear, quando teve aquele evento de IA no Rio de Janeiro faz um mês e pouquinho, que uma função que eu não conhecia dos óculos da Meta é aquele booster de voz da pessoa que você define que você quer ouvir melhor. Então eu tô olhando pro Felipe, ele tá falando aí no fone de ouvido, na saídazinha do speaker que fica acima da orelha, com o som direcional. Eu escuto o Felipe falar com a voz mais alta, mas se eu olhar pro lado, ele cancela o boost da voz do Felipe. Se eu voltar a olhar pro Felipe, ele aumenta de novo. E dá pra configurar pra deixar com uma voz até meio robótica, pra ficar mais evidente que é um boost de voz e não a voz da pessoa. Super legal. É mais voltado pra acessibilidade, mas acessibilidade, no fim das contas, é complementar uma coisa da qual você tem necessidade de um sentido. Eu vou usar assim, né? Tô definindo errado, mas para esse ponto deu pra entender o que eu quero dizer, né? Então esse complemento eu achei super interessante e funciona super bem. Olhou pro lado, ele cancela o boost da voz que você escolheu da pessoa. Achei muito legal isso aí. E até falando sobre isso, eu vou amarrar alguns temas aqui pra gente finalizar o episódio, porque o Rodrigo Rodrigues falou assim, né? Felipe, bola de cristal extraoficial, né? Suas expectativas para a WWDC, e você publicou 2 matérias a respeito do que esperar e o que não esperar justamente da WWDC, né? Uma parte falando de hardware e a outra de um recurso que você viu de acessibilidade justamente, né? Que a Apple anunciou esses dias, que te deixou empolgado para o que vem por aí. E aí? Então, sobre expectativas da WWDC, bola de cristal, o que eu não espero que eu escreva uma matéria sobre isso na Microsoft é novo hardware. E aí eu trago lá, né, todos os motivos, mas essencialmente eu realmente acredito que não vamos ter novos produtos nesse evento. De vez em quando a Apple apresenta novos Macs, Vision Pro mesmo chegou numa WWDC. Mas esse ano não acho que vai ter Mac novo por causa da crise de RAM. Acho que a Apple vai dar uma segurada, vai deixar Mac novo mais pro final do ano, ou talvez até começo do ano que vem. Não acredito que seja o momento agora de Macs novos. HomePod, tinha um rumor lá do HomePad, mas isso também, acredito que eles só vão lançar depois que o iOS 28 já estiver liberado para o público, já tiver a nova carangueja funcionando. Então, novo hardware, eu assim, apostaria que não vai ter nada de produto, vai ser um evento focado 100% em software. Provavelmente boa parte vai ser focada em Apple Intelligence, devem falar da carangueja, porque essa que deve ser a grande novidade do evento desse ano. Então, aí junta também, né, falando agora da carangueja, a gente até comentou sobre esse recurso na semana passada aqui na Fonte, que a Apple deu um teaser dos recursos de acessibilidade e ela mostrou aquele voice control usando os modelos da Apple Intelligence, e eu achei isso super legal, porque apesar de ser um recurso de acessibilidade, primeiro mostra que de fato a Apple conseguiu implementar, supostamente, modelos que conseguem identificar o que está na tela do iPhone e com isso você consegue controlar o celular. Aí teve aquele exemplo que a Apple publicou um videozinho que, abre essa pasta, clica aqui, e aí você vai dando os comandos e o iPhone vai executando. Eu até trago ali um comparativo que o Galaxy S26 na IA da Samsung já tem um recurso parecido, chama Voice Access, e funciona meio que da mesma forma. E é um exemplo que eu até já trouxe, que por mais que seja um recurso de acessibilidade, por mais que você não vá ficar toda hora conversando com o teu telefone, eu fico empolgadíssimo com essas coisas, porque uma hora ou outra isso é útil. Às vezes você está com a mão ocupada, não consegue pegar ali o telefone, você fala, pô, abre
abre o Telegram e manda uma mensagem pro fulano, né? Abre teu aplicativo e acessa, abre o aplicativo do banco, você precisa chegar a uma informação, não sei, possibilidades infinitas, mas dá para você usar seu telefone ali, mas com comandos mais naturais, então me empolga bastante essa ideia do controle de voz com IA, e de novo, acho que a WWDC do ano que vem do ano que vem não, acho que a WWDC da semana que vem, ó, já tô pensando no ano que vem. Spoilers. Da semana que vem, spoilers, até o Gurman falou de ano que vem já, né, mas a gente deixa isso pra outro episódio. Mas na semana que vem o foco deve ser carangueja, IA e zero hardware, pelo menos essa é a minha percepção. Tá. A minha percepção vai ser no Bola de Cristal, no ADT, né? Vou botar spoilers aqui e fazer um follow forward aqui pra quem quiser escutar, com direito a um convidado especial. Mas, pro que eu quero entender do Felipe agora também sobre o que esperar, é que você falou sobre o lance da acessibilidade. Já faz um tempo, assim, desde a época do Mac Magazine eu falava sobre voz, interações naturais serem o caminho, e aí eu escrevi aquele texto recentemente no 95Mac, o futuro dos apps são voz. Não que você vai usar todo dia, porque se estiver na biblioteca, né, eu sei. Mas é uma interação natural. Eu já falei sobre semana passada, comentei sobre isso, você falou sobre essa parte de acessibilidade que também te deu um cheirinho da sua expectativa dessa parte de interações mais naturais com o sistema? Acho que é isso mesmo, interações naturais, dá pra gente dizer, né? Que, por exemplo, o Voice Control hoje já existe como recurso de acessibilidade, só que ele é muito mais robótico, você tem que dar comandos específicos, e também ele tem a parte lá de labels, né? Então você não consegue falar, por exemplo, clica no botãozinho mais verde. Você tem que pedir para ele mostrar a label, aí ele vai dar lá o botão número 5. Aí você fala, clicar no botão 5. Então, diminui muito o atrito que você vai ter para controlar ali o celular com voz, o que, de novo, é ótimo não só para acessibilidade, mas para quando você precisar tá ali, de novo, mão ocupada, ou tá com fone de ouvido e precisa fazer alguma ação que você não quer tirar o telefone do bolso, vai ser muito mais fácil de interagir com o seu telefone usando linguagem natural. Tá, minha expectativa é bem essa também, ainda mais uma coisa de sistema que se espete nos aplicativos, assim como tem sido, a gente tá vendo com os personal computers e etc. de Mac, né? Isso controla o sistema e faz para você coisas que você ou nem sabe como é que faz, ou que vai fazer mais rápido por você. Então, para mim é 100% isso aí de potencial mesmo. Bom, a gente na semana que vem, é óbvio, não vai gravar na segunda-feira de manhã, porque seria inútil. Então, a gente pretende gravar o A Fonte na terça-feira, que é o tempo não só da gente entender melhor o que aconteceu no evento, mas também pensar um pouquinho a respeito, ter informações complementares que saem depois do evento, que ajudam a formar um pouco melhor o que vai acontecer. Então a fonte na semana que vem vai ser na terça-feira, eu ainda não acredito, Felipe, pós-WWDC 2026. Semana que vem, Marcos. Que loucura. Pois Chegou que a gente nem viu. Chegou, se prepara que vem aí. Excelente. Então os links do que a gente comentou hoje vocês encontram em gigahertz.fm/afonte/202 ou também no seu player de podcasts. Obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam a fonte para as amigas, para os amigos também. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que está saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. E se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, apresento por aqui o Área de Trabalho e o Área de Transferência, apresento para a Alura o IA sob controle e os meus textos vocês encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente se encontra, se fala, a gente volta na terça que vem. Um abraço e até a próxima.